Vamos lá, pessoal. Esse tema hoje é um tema bem interessante, bem legal. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá, estou abrindo aqui. Vamos lá, pegar aqui. Hoje, um dos nossos textos base aqui vai estar em Provérbios 11, 14. Vamos lá. Fala assim, a versão aqui NVI: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Uma outra versão vai dizer assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O outro texto está em Provérbios 15, logo um pouquinho mais à frente, versículo 22. Vai dizer assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiros. Isso aqui na versão NVI. Deixa eu ler a versão Thompson aqui, ó. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros ele se estabelece. Quem já matou aí o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre conselheiros. Se você quer ter uma vida financeira próspera, uma vida financeira saudável, você precisa ter pessoas te aconselhando, pessoas te dando sábias direções. Mas é qualquer pessoa, Gabriel? É lógico que não. Você precisa ter pessoas que realmente sabem do que estão falando. E é sobre isso que a gente vai falar. A sabedoria, ela vem de buscar conselhos e ouvir diferentes perspectivas antes de tomar decisões. Então, a questão aqui é a seguinte: eu preciso tomar uma decisão. Essa decisão é uma decisão importante, é uma decisão que realmente pode afetar a minha vida. Eu preciso ouvir opiniões. Aqui a questão é a seguinte: não é você ouvir opiniões para seguir as opiniões. É você ouvir opiniões, você ouvir outros pontos de vista. Por quê? Talvez você esteja querendo tomar uma decisão muito importante, igual, por exemplo, ontem teve uma pessoa que me chamou bem à noite e ela falava sobre isso. Ela falou: ó, uma aluna sua me indicou, uma pessoa que você já me entendeu, e eu estou querendo fazer uma jogada financeira aqui, eu estou querendo vender meu imóvel, vou precisar quitar a parte restante dele, e quero pegar esse dinheiro para poder colocar numa aplicação para começar a gerar uma renda passiva para mim, para eu começar a construir a liberdade financeira, a nossa aposentadoria, minha e do meu esposo. Eu preciso de um direcionamento, preciso de um aconselhamento em relação a isso aqui. Então, quando a pessoa busca alguém para aconselhar ela, para dar um direcionamento, é lógico que não pode ser qualquer um, precisa ser alguém voltado para aquela área. Mas isso traz segurança, e é o que fala aqui, ó. Onde não há conselho, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, ou seja, ter muitos conselheiros, a segurança. Por quê? Você vai ouvir tanto o certo, presta atenção, você tem conselheiros, você vai ouvir tanto um caminho certo quanto um caminho errado. Você vai ouvir tanto o que você deve fazer quanto o que você não deve fazer. Você vai ouvir acertos e erros daqueles conselheiros. Então, é importante. Conselheiros são indivíduos ou grupos de pessoas. Já viram empresas que têm o conselho da empresa? O conselho da igreja? Então, não é só um indivíduo. A gente está falando aqui, igual o fala na passagem, multidão de conselheiros, ou seja, tem muitos conselheiros. São indivíduos ou grupos de pessoas que oferecem orientação, aconselhamento e expertise em determinadas áreas para ajudar outros indivíduos, organizações ou entidades a tomar decisões informadas e estratégicas.
Ou seja, como eu disse, eles vão trazer perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. Mas quem vai tomar a decisão é a empresa, quem vai tomar a decisão é a pessoa, é a organização. Mas eles vão trazer várias perspectivas, vários pontos diferentes. Esses conselheiros podem desempenhar um papel importante em diversos contextos. Como eu disse, você está precisando, por exemplo, vamos supor, ah, eu quero, igual, por exemplo, aconteceu comigo, tá? Vamos pegar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz uma transição de carreira. Quem me conhece aí sabe que eu trabalhei na área de informática durante 15 anos da minha vida. E eu estava decidido já a fazer essa transição de carreira, a sair da empresa que eu era sócio para trabalhar com o que eu trabalho hoje. E aí o que aconteceu? Eu estava num dilema ali, porque eu queria muito sair, eu já queria sair, só que eu assim estava meio que sem coragem, eu estava, como é que eu vou dizer? A palavra talvez fosse essa, tá? Eu estava sem coragem para realmente sair, para dar esse passo, apesar de eu ter me estruturado. O meu objetivo, na verdade, eu estava muito cansado, muito esgotado fisicamente, mentalmente, porque eu trabalhava fim de semana, feriado, era acionado toda hora. Então, eu estava num nível assim que eu queria muito sair. Só que isso era mais ou menos ali, sei lá, era mais ou menos ali abril de um ano, do ano. E eu tinha me programado para sair em dezembro, e já estava programado, só que eu não estava aguentando esperar até o dezembro. E aí eu falei assim, bom, seguindo o princípio bíblico, onde eu preciso ter conselhos, eu preciso ter visões diferentes, eu pensei assim, quem eu conheço que já fez o que eu quero fazer? Não estou dizendo que fez bem sucedido, preste atenção. Porque não é só uma questão da pessoa ter feito bem sucedida. Às vezes a pessoa fez, ela errou e eu preciso saber os erros dela. Porque eu sabendo os erros dela, eu não cometo os mesmos erros. E aí eu falei, cara, tem uma pessoa que eu conheço que ela já fez uma transição de carreira. A transição de carreira dela não foi uma transição de carreira, eu sei que não foi uma transição de carreira assim, tão bem sucedida, mas eu quero conversar com ela para eu entender os erros. Eu quero entender ali o que aconteceu, o que não aconteceu, eu quero entender ali os conselhos que ela tem para mim. E aí eu lembro que eu fui conversar com essa pessoa, a gente bateu um papo, e ela falou, Gabriel, ó, eu errei nisso aqui, e aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então, teve vários aspectos. A pessoa falou assim, falou várias coisas dela. E ela falou um negócio para mim interessante. Ela falou assim, cara, se você não está nessa coisa de conseguir sair, de você dar o passo, mas você está esgotado, o que você pode fazer? Cara, espera te colocarem, te expulsarem dessa sociedade, espera te colocarem para fora. Eu falei, poxa, mas é algo tão ruim, né? Eu assim, eu podendo sair de eu por vontade própria, ele falou, mas assim, você acredita em Deus? Você confia em Deus, que Deus está no negócio? Eu falei, confio. Então, assim, eu acho que o que você pode fazer é o seguinte, você está fazendo o seu trabalho em paralelo, que você já faz nas horas vagas, o que você pode fazer? Espera a galera te botar. Se não acontecer até o momento que você está falando que já se programou para sair, você sai. Eu falei, cara, mas eu estou muito esgotado. Ele falou, eu sei, mas você não está conseguindo dar o passo de sair. Então espera que se de repente eles mesmos vêm e resolvem te colocar para fora, te tirar, vai ser um empurrãozinho para você ir embora. E eu fiquei com aquilo ali, falei, beleza. E eu não fiquei com aquela coisa muito assim de, vou esperar me mandarem, me expulsarem, porque eu não acreditava que talvez isso também fosse acontecer tão rápido. E eu fiquei naquela, fiquei pensando, mas eu olhei muitos erros. Eu olhei muitos erros que ele falou que cometeu e falei assim, cara, se eu fizer isso aqui agora, tá arriscado eu cometer alguns erros aí, eu tenho muitos erros. E foi quando eu comecei a me estruturar um pouquinho mais. E aí chegou, passado acho que mais uns 3 meses, aconteceu que o pessoal me chamou para conversar e falou, Gabriel, ó, a gente já não te quer mais na sociedade porque você está tocando um negócio em paralelo e você perdeu o foco da empresa. E eu falei, realmente, eu perdi o foco, eu não estou querendo mais ficar e tudo mais e tal. Então, assim, a gente quer que você saia da sociedade.
Então, através daquele conselho ali, eu não segui exatamente o que ele falou, mas eu peguei alguns insights ali para eu poder seguir um caminho. Eu segui um caminho ali em relação ao o que eu já vinha mais ou menos planejando. E aí eu acabei saindo ali mais ou menos em junho ou julho, eu não lembro exatamente, acho que foi junho, e foi, ou seja, foi ali mais ou menos no final de junho, foi exatamente 6 meses, 5, 6 meses antes do que eu tinha me planejado. Mas assim, foi muito tranquilo, eu fiquei muito aliviado. Mas eu te digo assim, eu fui buscar conselhos com quem já pelo menos tinha feito o trajeto, o caminho. É como se você virasse para alguém e falasse assim, fulano, tu já foi em São Paulo de carro? Aí o fulano vai falar, rapaz, já fui de carro sim. Cara, como é que é para ir de carro daqui para lá? A estrada é boa? Como é que é o negócio? Dá para ir de boa, cara? A pessoa vai te falar, ela vai te falar, rapaz, olha só, a estrada é boa. O negócio é o seguinte, tem muito pedágio. Tem muito pedágio, tem alguns lugares que você passa assim que vai ter quebra-mola do nada na estrada. Então a pessoa te dá uma orientação, ela te dá a visão dela. Ela não está te falando exatamente que é para ir ou que não é para ir, mas o conselheiro, tá? Ele não está te falando que é para ir ou que não é para ir, mas ele está te dando uma visão dele que já viveu aquela experiência. Então, o conselheiro ou os conselheiros eles vão desempenhar um papel crucial ao fornecer conhecimento especializado e perspectivas externas para ajudar outras pessoas, empresas ou órgãos a tomar decisões bem fundamentadas em suas áreas de atuação. Suas funções variam dependendo do contexto em que trabalham, mas geralmente envolvem ouvir, aconselhar, educar e apoiar aqueles que buscam orientação. Então, preste atenção aqui, muito importante. Eu coloquei aqui o seguinte: tomar decisões bem fundamentadas na sua área de atuação. Então, aqui, ó, outra coisa. Desempenha um papel crucial fornecer conhecimento especializado. Então, assim, a gente não está falando aqui simplesmente de conhecimento financeiro. Pode ser conhecimento em qualquer área. Casamento, filhos, finanças, inclusive, saúde. Só que é um conhecimento especializado. Por exemplo, você quer fazer uma cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica. O melhor caminho é você buscar um grupo, pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica, para as pessoas falarem para você como que é a perspectiva dela. Porque vai ter gente que vai falar assim, nossa, é muito tranquilo, é maravilhoso, não sei o quê. Nossa, resolveu minha vida. E vai ter outro que vai te falar assim, nossa, o negócio é terrível, porque assim, você tem que ficar comendo um copinho assim por dia, você tem que comprar whey protein, não sei o quê, e tudo mais e tal. E assim, é sacrificante. E aí você vai tomar a decisão, você vai falar, peraí, caraca, tem gente falando bem, tem gente falando mal. Vou dar um exemplo meu também, assim, que aconteceu na minha casa, não é meu, mas na minha casa. Meu pai, ele fez a cirurgia, se chama, se não me engano é isso, astroplastia, que é colocar uma prótese no osso do quadril. É o quadril com o fêmur, tá? Ele fez essa cirurgia. Nos dois lados, tá? Ele fez. E aí, eu lembro que quando ele estava para fazer isso, ele fez isso lá no Hospital de Ortopedia, lá do Rio de Janeiro, e aí colocaram ele, né? Eles tinham meio que uma rede assim, de apoio, onde tinham outras pessoas que já tinham feito cirurgias, pessoas que estavam na fila para cirurgia, e aí colocaram ele começou a ter contato com outras pessoas que já tinham feito a cirurgia. Porque antes ele estava com medo da cirurgia. Nossa, fazer essa cirurgia e não sei o quê. E sei lá, daqui a prótese tem duração de 10 anos, eu vou viver mais de 10 anos, vai ter que trocar. E ele começou a conversar com outras pessoas. Aí conversou com pessoas que já tinham a mesma prótese há 15 anos, outra que já tinha 18. E aí pessoas que andavam muito bem, outras que não andavam tão bem, ele começou a ver o seguinte: o que diferenciava essas pessoas? E começou a conversar com as pessoas. E as pessoas falavam, ó, o negócio é o seguinte, eu fiz, assim, eu cuido bem, eu não fico fazendo arte, como a gente diz, e eu vivo muito de boa. A minha prótese está durando muito mais do que realmente eles dão de estimativa, que é uma estimativa de 10 anos, em torno de 10 anos. Pô, a pessoa já está com 18, a outra já está com 15, então precisa cuidar, porque tem gente que vai fazer a cirurgia e vai ficar melhor e vai querer jogar bola.
vai querer fazer alguma coisa que não fazia antes, assim, e vai danificar a prótese. E aí, realmente, o tempo de vida útil dela vai diminuir. Então, ele começou a ver isso, e aí ele viu e falou, ó, eu acho que vale a pena fazer a cirurgia. E aí fez de um lado, teve uma recuperação muito boa, muito legal, conseguiu fazer do outro. Hoje, meu pai, que não andava de muletinha, já com as duas muletinhas para poder dar uma sustentação, porque ele tem reumatismo e doía muito, hoje ele não tem dor nessas articulações e consegue andar tranquilo, andar bem, se movimentar como uma pessoa normal. Mas por quê? Porque ele foi para uma multidão de conselheiros, várias pessoas falando, e ele tomou a decisão. Ele foi tomar a decisão com base fundamentada. Então, os conselheiros, gente, é para trazer informações para você tomar a decisão fundamentada. Você quer comprar um carro? Vamos trazer agora um pouquinho para as finanças. Você quer comprar um carro? Busque pessoas que já tiveram aquele carro. Busque pessoas que têm aquele carro. Busque, eu sempre vou, é muito legal que a multidão de conselheiros às vezes não está acessível a gente. Mas você vai, por exemplo, numa avaliação do Google. Você vai lá na avaliação do Google, tem lá a avaliação do produto que você quer comprar, você vai ver várias pessoas falando bem, falando mal. Por exemplo, outro dia eu comprei um produto e eu vi muitas pessoas falando legal, pá, 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 e uma delas falando mal pra caramba. Eu falei, cara, eu vou comprar o produto e ver se o produto me atende. E eu comprei o produto, só que o produto não me atendeu para o que eu queria. O produto era bom? Era. O produto cumpria a sua funcionalidade? Cumpria. Mas ele não atendia aquilo que eu esperava que talvez ele fizesse. Eu vou qualificar o negócio como ruim? Não. O produto cumpre aquilo que ele promete, mas para o que eu queria, não me atendia. Mas eu vi lá todas as avaliações e vi uma lá ruim. Falei, opa, essa daqui está muito estranha. Porque às vezes acontece isso que aconteceu comigo. A pessoa compra com um objetivo e aí o negócio não cumpre o objetivo dela, ela acha que o negócio é ruim. E eu não fui lá e qualifiquei o produto como ruim. Eu preferi nem qualificar. Eu lembro que eu nem preferi nem qualificar, porque eu falei, ele não atende a minha necessidade. Ele não faz o que eu achava que ele poderia fazer, na verdade. E aí eu não vou qualificar o negócio como ruim. Ah, não serve, não faz, não esquenta, não sei. Não, não funciona. Mas eu vou lá e vejo. Isso aqui também é uma forma, gente. Porque você quer tomar uma decisão bem fundamentada, eu, por exemplo, quando eu troco de carro e tudo mais, eu vou em fóruns, em clubes que falam daquele carro. Por quê? Nesses clubes falam problemas crônicos do carro. Nesses clubes, a galera troca ideias sobre os problemas que o carro tem, os benefícios que o carro tem. Então talvez você não tenha acesso a essa multidão de conselheiros assim, de você ligar, de pegar o WhatsApp e chamar a pessoa. Mas você tem acesso a alguns meios para você fazer isso. Então, a gente pegando uma passagem aqui, ó, Provérbios 20, versículo 18. Os planos são confirmados mediante o conselho, por isso faça planos com prudência. Deixa eu ler uma outra versão aqui, eu quase sempre lia duas versões. 20 e 18. Os projetos se firmam pelos conselhos. Faze a guerra com prudência. Aqui a gente vai falar, tem um outro que fala desse negócio de guerra aqui, pelo seguinte, lá eles tinham os conselheiros de guerra. Então vou para a guerra. Vou ler o outro versículo. Ó, tem um outro versículo aqui, do 24, versículo 6, Provérbios também. Pois com estratégia se faz a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Por quê? Eles na época que iam para a guerra, eles não iam assim de qualquer jeito. Tinha os conselheiros, tinha um conselho ali de guerra, onde as pessoas vinham e davam as opiniões e falavam ali sobre a visão delas, sobre como podia acontecer, o que podia acontecer, o que poderia ser feito. Então, a ideia eu faço os planos. Igual, por exemplo, eu fiz meu plano, mas eu fui buscar um conselho. Eu fui buscar um conselho, eu fui ouvir. Isso, aqui está a sabedoria. Eu falei, cara, eu quero ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia, ela busca ouvir os outros. Ela tem que ouvir outras opiniões. A minha opinião não pode ser
como é que eu vou dizer, uma verdade absoluta. A minha opinião, ela é um plano, ela é uma opinião, ela é um direcionamento que eu quero, é uma direção, um caminho que eu quero seguir, mas ela não pode ser uma verdade absoluta. Eu preciso avaliar. E muitas vezes que eu fiz isso, que eu fui avaliar, porque aí eu começo a ter outras informações de outras perspectivas, começo a avaliar, eu começo a ser mais prudente na minha decisão. Eu começo a ser mais assertivo na minha decisão. Aí aqui, ó, nessa passagem que fala aqui, ó, no Provérbio 24:6, fala: pois com estratégia se faz a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória. Então, pois com a estratégia se faz, por exemplo, uma empresa, mas na multidão de conselheiros está a vitória. Isso aqui vai servir, é só você trocar a guerra por qualquer outra coisa, tá, gente? Isso aqui foi um exemplo que ele deu, ó. Ó, na minha outra versão aqui, pois com conselhos prudentes farás a guerra, na multidão de conselheiros há a vitória. Ó, outra passagem aqui está em Provérbios 1, versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O entendido adquirirá habilidade. Então, preste atenção. Toda vez que eu ouço, ó, vou ler aqui outra versão. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. O entendido adquire habilidade. Então, preste atenção. Toda vez que eu ouço, primeiro, eu preciso ouvir. Eu cresço em conhecimento. Eu estou dizendo ali que eu cresço financeiramente? Não, eu cresço em conhecimento. Eu aprendo mais. Eu tenho outras informações, eu tenho outras perspectivas. E o entendido, quando eu pego esse conhecimento e eu entendo ele, eu entendo, porque uma coisa é o seguinte, eu gosto de trazer um exemplo muito prático, muito prático. Por exemplo, você conhece futebol americano? Você provavelmente já viu. Falar, não, conheço o esporte. Conheço o esporte, sei sim. Mas você entende como funciona o jogo? Você entende exatamente como que faz para fazer um ponto no jogo? Aí você fala, não entendo, Gabriel, não entendo. Se eu ver assim, talvez eu até consiga. Mas você conhece o jogo, mas você não entende como funciona. Uma vez que você não entende, não tem como você adquirir uma nova habilidade. De você, por exemplo, jogar futebol americano. Ah, vou jogar futebol americano, porque agora eu entendi como funciona o jogo, então eu consigo adquirir essa nova habilidade. Então não tem como. Então, primeiro, eu conheço, eu preciso conhecer. Depois eu preciso entender. Então não basta você pegar, por exemplo, tudo que eu estou te falando aqui e você conhecer. Você falar assim, eu conheço. Você fala assim, entendi. Às vezes a gente fala assim, entendi. Mas às vezes você não entendeu, você conheceu o negócio. Assim, não entendi, Gabriel. Que eu preciso ter conselheiros. Tá bom. Tá, e o que você entendeu disso? Que eu preciso ter conselheiros. Não, você já sabe que você tem que ter conselheiros. Mas o que você entendeu realmente disso? Você tem que entender o que está mais a fundo, porque o entendimento ele é um pouquinho mais a fundo. O conhecimento ele está num nível assim. É lógico, se a gente for falar conhecimento de uma matéria, de inglês, de matemática, dá para ir pelo mesmo caminho, gente. Dá para ir pelo mesmo caminho. Você conhece ali um negócio. Você conhece raiz quadrada? Você conhece a teoria de Pitágoras? Mas se você não entender, você não sabe aplicar. Você não tem habilidade. Então você precisa, conheceu? Busca agora entender. Entender a fundo como você aplicar isso aqui na sua vida. Por exemplo, eu só entendi isso aqui quando eu falei, cara, eu preciso ter conselheiros, como que eu faço isso aqui? Se eu quero comprar um carro, eu não conheço pessoas que já compraram esse carro, já tiveram esse carro. Tá, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso ir em fóruns, eu posso ir em sites de reclamação. Coisa que eu sempre faço, gente. Eu vou num site, por exemplo, quero comprar uma coisa, uma empresa. Normalmente eu vou pesquisar a empresa. Eu vou num site de reclamação para ver o que as pessoas reclamam. E às vezes as pessoas reclamam um negócio nada a ver. Eu vou lá conferir o que as pessoas reclamam, se tem reclamações, se não tem, se as reclamações são resolvidas.
Por exemplo, vou comprar um produto, vou comprar alguma coisa, eu vou lá ver as avaliações, eu busco no Google, por exemplo. Teve uma vez que eu estava buscando uma oficina que era para algo muito especializado. Eu fui buscar no Google avaliações daquela oficina, para eu entender se aquela oficina realmente estava certa. E eu faço questão de eu dar a minha avaliação também. Porque, por exemplo, teve uma oficina que eu fui que o cara condenou praticamente a minha caixa de marcha do meu carro, falou que tinha que abrir, que tinha que trocar isso, que tinha que trocar aquilo, que ia dar mais de 10 mil reais. Eu falei, não, meu amigo, obrigado. Depois eu fui lá e avaliei ali no Google. Fui lá e eu fiz a minha avaliação também. Porque eu fui em outro lugar, o cara olhou e falou, cara, isso aqui que está acontecendo, isso aqui é normal, isso aqui não. Essa folguinha que você está achando que aí é errado, isso aí é normal nesse carro. É normal, não tem nada para mexer no seu carro. E eu falei, cara, e o outro cara queria me cobrar 10 mil reais. Peraí, outras pessoas precisam saber disso aqui. Eu preciso alertar outras pessoas. Eu fui lá e coloquei. Fui na oficina, fui atendido pelo fulano de tal, que pegou, condenou a caixa de marcha do meu carro, falou que teria que trocar tudo, que teria que trocar isso, teria que trocar aquilo, que ia dar 10 mil reais, sem nem examinar o carro direito. E aí fui lá na oficina do outro também, fui lá, falei, ó, fui atendido pelo senhor fulano de tal. Por quê? Eu estou deixando ali também a minha avaliação, porque outras pessoas que vão precisar daquilo eu vou deixar. Então, olha só, quer ter conselheiros? Comece também a ser conselheiros para outros. Mas um conselheiro precisa ser o seguinte, gente, você precisa ser, vamos dizer assim, imparcial com a decisão do outro. Você não está ali para falar, ó, se eu fosse você não faria isso, se eu fosse você não faria aquilo, porque o outro pode acabar indo nesse caminho. Então, tanto na hora de você dar um conselho, quanto na hora de você receber, esteja o seguinte, vou dar um conselho. Não direcione a pessoa. Não direcione. Você só precisa dar uma outra perspectiva para ela. Você, na hora de receber um conselho, também não receba direcionamentos. A gente não está falando aqui de uma mentoria, a gente está falando aqui de você receber um conselho, uma visão diferente de outro ângulo, de um ângulo que você não está vendo. Porque senão a pessoa olha para você e fala assim, cara, ó, se eu fosse você, faria desse jeito. Isso aí não é conselho, gente. Isso aí não é conselho, isso aí é direcionamento. A pessoa tem que virar para você e falar assim, ó, eu faria isso assim, assim, assim. Eu, no seu lugar, faria dessa forma. Eu. Você está entendendo como é que é diferente? Eu, no seu lugar, faria dessa forma. Quem vai tomar a decisão é quem? É você. Então, vamos a algumas características para você escolher um bom conselheiro. Se você quer ter pessoas perto de você, para você escolher conselheiros também, porque você não vai ficar refém do Google, você não vai ficar refém do Reclame Aqui de avaliações. Você pode ter pessoas também próximas de você para te aconselhar em determinados momentos da vida. Você pode ter conselheiros. E o que eu te aconselho? Eu te aconselho que você tenha conselheiros específicos para as suas áreas da vida. Não adianta você, por exemplo, procurar conselho com o seu pastor sobre, sei lá, vamos supor, sobre saúde. Às vezes seu pastor não conhece nada de saúde. Ah, mas eu estou querendo fazer uma cirurgia bariátrica e eu vou lá conversar com o meu pastor para saber o que ele acha disso. Desculpa, gente, seu pastor não tem que achar nada sobre isso. Ele tem especialização, ele é um médico, ele já fez uma cirurgia bariátrica, ele não é a pessoa ideal para te aconselhar sobre isso. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Eu vou buscar o meu amigo para ele me aconselhar no meu casamento. Peraí, quem é esse amigo? Esse amigo é solteiro, vive na balada, bebe. Peraí, essa pessoa tem experiência de casamento? Essa pessoa já vivenciou um casamento? Ah, Gabriel, ele já separou. Peraí, você quer separar também? Porque a experiência que ele tem é de separação. Então, cuidado também na hora de você escolher, porque às vezes você está indo para um lugar que você está indo pegar conselho com quem não é para pegar conselho. Você está indo pegar conselho com pessoas totalmente, vamos dizer assim, distoantes, totalmente nada a ver daquilo que você está querendo. Então, cuidado. Vou buscar conselhos sobre casamento. Busca pessoas que têm um casamento, pessoas que já viveram muitos anos de casamento, ou pelo menos que estão casadas.
que você olha e fala assim, poxa, essas pessoas vivem bem. Eu sei que o casamento não é perfeito, mas vivem bem. Deixa eu procurar um conselho aqui, uma visão com elas. Ah, eu quero um conselho espiritual. Vai procurar o teu pastor, vai procurar o teu padre, vai procurar o teu líder espiritual. Aí sim. Mas não, quero saber de, sei lá, quero saber do meu casamento. Vou procurar o padre. Gente, o padre não é casado, o padre nunca casou. O padre não tem a experiência de ter uma mulher do lado. O padre não tem a experiência de ter um cônjuge do lado. Como que é viver com outra pessoa dentro de uma casa? Ele não tem essa experiência. Ele não tem uma vida sexual. Não vai nessa. Ah, mas ele é um líder espiritual. Ele é líder espiritual. Ele não pode te aconselhar em algo que ele não tem uma experiência. Provavelmente ele vai te aconselhar errado. Ele não vai te dar o melhor caminho. Ah, vou procurar um conselho, por exemplo, estou dando exemplo do padre por causa disso, né? É uma pessoa que vive um celibato. Vou procurar conselho de filho. O padre não tem filho, gente. Ele não sabe o que é criar uma criança, ele não sabe o que é acordar à noite, criança chorando, criança com dor de barriga, uma criança com cólica. Ele não sabe o que é isso. Então não tem como você buscar esse conselho. Igual, por exemplo, vou falar do padre, falar da freira aqui. Você vai buscar um conselho com a freira para cuidar do teu filho. A freira não tem filho. Vou buscar minha amiguinha que não tem filho para ela me dar um conselho do meu filho. Cara, a pessoa às vezes nem quer ter filho. Como é que você vai buscar um conselho? Você está querendo ir para um caminho errado. Vou buscar um conselho de saúde com meu amigo que está acima do peso. Então preste atenção aonde você está buscando conselho. Vamos a algumas características aqui para você. Aqui, essa parte aqui vai ser a grande virada de chave para você entender, porque a gente vai trazer exemplos aqui muito claros, exemplos da Bíblia. Preste atenção. Algumas características de um bom conselheiro. Princípios e valores. Um conselheiro precisa ter os mesmos princípios e valores da pessoa que ele está aconselhando. Caso contrário, isso pode gerar conflitos. Princípios e valores. Então, eu não estou falando aqui de princípios e valores cristãos, eu estou falando de princípios e valores. Essa pessoa, ela tem um princípio. Para ela, o valor é ter uma vida saudável. Então, beleza, você pode buscar um aconselhamento de vida saudável. Fulano, cara, o que você faz para ter uma vida saudável? O que você faz para estar sempre com energia? Você tá lá e cá, você fazer isso tudo. É uma pessoa que tem o mesmo princípio que você. Ah, igual eu falei aqui, por exemplo, é só isso aqui? Não, tem várias coisas. Mas presta atenção, o seu líder espiritual, ele tem o mesmo princípio que você, pelo menos deveria ter. Todos vocês deviam ter o mesmo princípio. Mas aquilo que eu falei, vocês têm o mesmo princípio. Mas aquele conselho que você está buscando não tá naquela pessoa, porque aquela pessoa não tem aquela experiência de vida. Um conselheiro é alguém que já tem uma certa experiência de vida, ou pelo menos naquilo que você está buscando um aconselhamento. Vamos aqui uma passagem aqui, ó, Salmo 1, versículos 1 e 2. Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei, e na sua lei. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia ou de noite. Presta atenção. Bem-aventurado, ou seja, é um homem com bem-aventurança, está bem. Que não anda, e não serve só para o homem, sexo não, tá? É um homem ser humano, que não anda no conselho de quem? Dos ímpios, daquele que é impiedoso. O ímpio é isso, gente, é aquele que é impiedoso, aquele que não vive uma vida de piedade. Não se detém no caminho dos pecadores, no caminho daqueles que estão cometendo erros. Por quê? Se eu estou naquele caminho, é muito provável que eu vá seguir aquele caminho também. Então eu não fico no caminho dele. O caminho dele é um caminho de vida errada. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que ficam zombando dos outros, falando mal dos outras pessoas. Se eu quero ter uma vida onde eu quero ser próspero, quero ser saudável, por que eu vou ficar falando mal dos outros? Então, peraí, eu não ando no conselho dos ímpios. O ímpio, ele é uma pessoa que não é boa para me aconselhar. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: o ímpio, ele não é a pessoa ideal para me aconselhar. E preste atenção, aqui eu estou dizendo, aqui o ímpio, não estou dizendo aqui o não cristão. Talvez você tenha um amigo não cristão,
mas que ele tem experiência na área que você quer. Por exemplo, você quer empreender e o cara é um empresário muito bem sucedido. Você pode ter um conselho com ele. Agora, preste atenção no seguinte, nos princípios e valores dele. Ele talvez não seja cristão. Não tem os mesmos princípios cristãos, vamos dizer assim. Mas é um cara honesto, é um cara que nunca passou por cima de ninguém, é um cara que construiu a empresa dele com honestidade, integridade. Opa, então é uma pessoa de valor. Ah, não. O cara construiu a empresa dele, mas foi roubando. Então, peraí. Ele tem sucesso naquela área ali. Ele tem experiência? Tem. Mas o princípio dele não está alinhado com o meu. Segunda coisa, experiência e competência. Um bom conselheiro precisa ter experiência e competência naquilo que você está pedindo conselho para ele. Verifique a experiência e as credenciais do conselheiro na área que você tem. Você vai lá ver o diploma dele, não estou dizendo isso, mas você verificar a experiência, se outras pessoas. O que essas pessoas falam sobre essa outra pessoa, sobre essa pessoa que você está buscando colocar ali na sua roda de conselho? Eles devem ter um conhecimento sólido e uma compreensão profunda do assunto em questão. Então, quero saber sobre empresa. Eu preciso de uma pessoa que tenha compreensão profunda daquilo ali. Mas, como eu te disse, ela só vai ter compreensão profunda daquilo? Não, ela precisa ter compreensão profunda e precisa também ter o princípio. Então, aqui tudo interliga. Não pode ter um só. Eu estou falando, eu vou trazer para vocês aqui, eu acho que foram 6 que eu coloquei, 6 itens que um bom conselheiro precisa ter todos eles. Agora, presta atenção nessa passagem aqui, ó. Está em 1 Reis 12, começa no 3 e vai até o 11. Presta atenção. Presta atenção como que um conselheiro ele precisa ter experiência e credenciais na área que você está pedindo conselho. Vamos lá, 1 Reis 12, começando no 3, versículo 3. Eles mandaram chamar Jeroboão, e todo Israel foram a Roboão e disseram: Roboão era filho de Salomão. Ele estava assumindo o reinado logo após Salomão morrer. Tá? Então, Roboão, filho de Salomão, assume o reinado. Eles chamam Jeroboão. Jeroboão era uma espécie de um líder na época ali, do povo, um guerreiro. E eles chamam Jeroboão, chama Jeroboão, e todo Israel vai ao rei, a Roboão, e dizem: se hoje vocês forem bons para com este povo, derem-lhes uma resposta favorável e lhes falarem com boas palavras, eles serão seus servos para sempre. Eles vão ao rei, o povo vai ao rei, e um deles, alguém vira lá e fala assim: ó, se hoje vocês, o rei, a corte lá, forem bons para com o povo, deres uma resposta favorável ao que o povo estava pedindo, eles serão seus servos para sempre. Mas Roboão, o rei, rejeitou o conselho dos líderes idosos, dos conselheiros idosos. Os líderes estavam falando para ele: ó, se você for bom com o povo agora, se você der uma resposta favorável, esse povo vai te servir, cara, para sempre. Mas Roboão, presta atenção, rejeitou o conselho dos líderes idosos e pediu conselho aos jovens que tinham crescido com ele e estavam a serviço dele. Ele foi pedir conselho para quem? Para quem não tinha experiência. E perguntou a esses jovens: o que vocês me aconselham a responder esse povo que me disse: alivia o jugo que teu pai colocou sobre nós? E eles responderam. Quem respondeu? Os jovens. Se hoje você for bom para com este povo e lhes der uma resposta favorável, eles. Não, perdão. O povo fala: alivia o jugo que teu pai colocou sobre nós. E o povo fala: deixa eu só entender aqui, gente. Se você for bom, o povo fala: se você for bom para com este povo, lhes der uma resposta favorável, eles serão seus servos para sempre. Mas ele rejeitou o conselho dos líderes idosos e pediu conselho ao jovem que tinha crescido com ele. Eu acho que é porque eu repeti aqui, gente. Peraí. Eu repeti, peraí. É porque eu repeti aqui o pedaço, eu acho.
Vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui, porque eu acho que eu repeti o pedaço aqui que eu escrevi. Ele pede conselho para os jovens. E aí ele pergunta: o que eu devo fazer para esse povo que me pede? Alivia o jugo que teu pai colocou sobre nós. E aí os jovens que tinham crescido com ele respondem: diga ao povo isto: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. O meu pai os sobrecarregou com pesados fardos. Eu sobrecarregarei ainda mais. O meu pai os castigou com açoites. Eu os castigarei com escorpiões. Então, assim, só resumindo, os líderes, que já eram líderes na época do pai dele, de conselheiros, falam isso: ó, se você responder esse povo bem, esse povo vai ser seu servo para sempre. E aí, ele não aceita o conselho, porque o povo estava pedindo para diminuir o jugo. Os impostos estavam pesados na época. E aí ele pede para diminuir. Aí ele vai pedir conselho para quem? Para a galerinha dele, para a rapaziada, para a rapaze, né? Vai pedir conselho para a rapaziada dele. A rapaziada fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, fala para eles o seguinte, ó, o seu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do seu pai. Se o seu pai sobrecarregou eles com fardos pesados, você vai sobrecarregar ainda mais. Se o seu pai castigou com açoite, você vai castigar eles com escorpiões. O que acontece, gente? Só para vocês terem uma ideia aqui, é muita história, mas só para vocês entenderem o que acontece. Aqui, o reinado de Israel começa a se dividir. Israel era uma coisa só, e Israel começa a se dividir entre o reinado do norte e o reinado do sul. Só para vocês terem uma ideia, no que acontece através disso aqui, de uma decisão tomada com conselhos de pessoas que não tinham experiência naquilo. Os conselheiros sábios, né, os conselheiros mais velhos que já estavam ali, vinham com Salomão, falar para ele, ó, dá uma resposta favorável ao povo. Ele não ouve e vai pedir conselho a quem não tem experiência. Então, experiência e competência. Item 3 que um bom conselheiro precisa ter: ética e integridade. Certifique-se de que o conselheiro tem um histórico de integridade e respeito a princípios éticos. Confiança é fundamental em qualquer relacionamento de aconselhamento. Presta atenção agora nessa passagem aqui. Ela é uma passagem um pouco maior. Eu não vou ler tudo, tá? Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, mas você pode ler. Está em Samuel 13, começa no 1 até o 19, versículo 1 ao 19. Samuel 13, versículo 1 ao 19. Vai contar a história de Aminon. Aminon era um filho de Davi. Aminon era um dos filhos de Davi. E Aminon se apaixona pela sua meia-irmã. Davi tinha vários filhos, com várias esposas, e Aminon era um desses filhos, e Tamar Aminon era filho de uma esposa, e Tamar, irmã de Absalão, era filha de outra esposa. Então ela era meia-irmã dele. E o que acontece? Ele se apaixona por ela. E olha aqui, olha, eu vou ler um pedacinho aqui, ó. E ele, angustiado a ponto de adoecer por causa da sua irmã Tamar, que era virgem, achou-se aos olhos dos seus amigos numa situação difícil de se falar. Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. Presta atenção. Um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, era um primo dele. Jonadab era um homem muito astuto. Presta atenção, você está pedindo ajuda para homens astutos. Jonadab era um homem muito astuto e perguntou ao Aminon: por que você, filho do rei, está tão abatido dia após dia? Me dirá o que está afligindo? E Aminon diz para ele o seguinte: olha só, eu estou apaixonada pela minha irmã, pela minha meia-irmã, a irmã de Absalão. Aí olha o que Jonadab, o cara astuto, diz para ele: ó, vá para a cama e finja que você está doente. Quando seu pai, Davi, que é o rei, vier vê-lo, você diz para ele o seguinte: ó, por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Peça para ela preparar alimento na minha frente, para que eu veja e coma da mão dela. E assim, Aminon se deitou e se fez passar por doente. Olha só, ele estava mentindo. Quando o rei foi vê-lo,
Aminon disse ao rei: peço que a minha irmã Tamar venha e faça uns pães na minha frente para que eu coma da mão dela. Então Davi, o pai, acredita naquela história, manda a irmã ir lá, envia Tamar ao palácio. E aí ela vai lá e prepara os pães na frente do irmão enquanto ele estava deitado. Ela pega a massa, faz tudo ali e tudo mais. E aí dá para ele e ele se recusa a comer e fala assim: ó, sai todo mundo. Ele era o príncipe, gente. Ele era um príncipe, filho do rei. Mandava, sai todo mundo. E todos saem. Então Aminon diz a Tamar: traga o alimento para o meu quarto, para que eu coma da sua mão. Olha as más intenções dele. Então Tamar entra no quarto onde ele estava deitado, pega os bolos que havia preparado, os pães, e leva ele no seu quarto. Mas enquanto ela lhe estava dando de comer, ele a pegou e disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Olha o que ela diz, presta atenção. Não, meu irmão, disse ela, não me humilhe. Essa atitude não se faz em Israel. Ele estava querendo abusar dela. Não faça essa loucura. E eu, para onde levaria minha desonra? E o Senhor e você? Você cairia no desprezo de todos em Israel. Olha o que ela diz para ele. Agora, fale com o rei, nosso pai, e ele me dará a você. Ou seja, se ele falasse com o rei, falasse, pai, eu quero me casar com a minha irmã, com a minha meia-irmã. Isso aqui acontecia na época, gente. Ele daria ela para ele. Ela mesmo fala, mas ele não a ouve. Ele é mais forte que ela e violentamente ele abusa dela. E olha o que aconteceu. Depois dele abusar dela, ele sente uma aversão maior do que o amor, maior do que o desejo que ele sentia por ela. E fala, ó, vai embora, some, mete o pé. E a expulsa dali. Isso aqui dá uma dor de cabeça do caramba. Dá uma dor de cabeça que eu não vou falar aqui o restante. Tá? Mas por quê? Porque o irmão vai atrás dele para matar ele. Então preste atenção. Ética e integridade. Você está pegando conselho em qualquer lugar? Aqui está uma prova de um conselho, de um cara astuto. Olha o que o cara arma para ele. Olha o que o cara fala. Finge lá que você está doente. Fala para ela fazer um bolinho para você e aí você pega ela ali, abusa dela. Gente, não é com qualquer um que se pega conselho. Conselho com quem tem ética e integridade. Quarto ponto, empatia e compreensão. Um bom conselheiro deve ser capaz de ouvir atentamente e compreender suas preocupações e perspectivas. A empatia é essencial para estabelecer uma conexão significativa. Você vai pedir conselheiro para quem? Para uma pessoa que não cala a boca, pessoa que só fala, não consegue te escutar, ela não consegue nem compreender o que você está falando. Peraí, ela tem que te ouvir atentamente e compreender as suas preocupações e perspectivas. Ela precisa entender suas perspectivas. E a partir disso, ela vai trazer a perspectiva dela. E aí tem uma passagem que está aqui em Filipenses 2, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então eu preciso, se eu quero dar um conselho, se eu quero ajudar, eu preciso olhar para o interesse do outro, não só para o meu interesse. Não é por vaidade que eu gosto de ser conselheiro. Não, eu preciso fazer isso para ajudar o outro, considerando os interesses dele. Quinto ponto, um conselheiro precisa ter uma comunicação eficaz. Ele precisa ser capaz de transmitir informações de maneira clara e compreensiva. E precisa ser também um bom ouvinte. Então não adianta a pessoa te dar um conselho que você não entendeu nada. Nada. Vai dizer assim, ó, Tiago 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui eu quero pegar esse ponto aqui, ó, prontos para ouvir. Primeiro, eu ouço. Se eu quero dar um conselho, primeiro eu ouço. Então você vai pedir conselho para alguém. A pessoa está te ouvindo? Ela está perguntando? Ela quer realmente saber ali o que você pensa sobre aquilo?
Porque um conselheiro, ele vai fazer muitas perguntas, ele precisa entender o teu ponto de vista. Então, ele é pronto para ouvir. Ele demora a falar. Ele vai demorar muito mais a falar, porque ele precisa de entender o teu cenário. E o último ponto que eu trouxe aqui, o sexto e último ponto, confidencialidade. Um conselheiro deve respeitar a sua privacidade e manter todas as informações compartilhadas durante o aconselhamento que você está fazendo com ele. Por que muita gente vai procurar o padre? Por que muita gente vai procurar o líder espiritual, vai procurar o pastor? Por causa da confidencialidade. Você vai lá porque fala assim, meu pastor não vai falar para ninguém, ele não pode falar para ninguém. E realmente, ele tem a confidencialidade. Só que, é como eu disse, ele tem uma comunicação eficaz? Ele tem empatia e compreensão para entender o seu ponto de vista, escutar o seu ponto de vista? Ele é ético e íntegro? Ele tem experiência e competência, e aqui é onde bate o problema. Ele tem princípios e valores alinhados com o seu? Ele tem ética e integridade? Seu líder espiritual, né, falando aqui assim, ele tem empatia e compreensão, ele sabe te ouvir, ele tem uma comunicação eficaz, ele tem confidencialidade, ele não vai falar isso para ninguém, mas às vezes ele não tem a experiência e competência naquele assunto específico. Ou seja, você tem todos os pontos. E é por isso que muita gente vai no líder espiritual. Porque acha que o líder espiritual ele vai te dar conselho para a vida inteira. Não, ele é um líder espiritual. E ele pode ter experiência em outras áreas, como, por exemplo, casamento, filhos, sexualidade, talvez até em dinheiro, porque ele já passou por uma situação complicada. Mas, às vezes, ele não tem experiência e a competência naquela área específica que você está precisando do aconselhamento. Então, cuidado. Cuidado na hora de você buscar o aconselhamento, que às vezes você também vai nesse mesmo ponto. Você fala que, poxa, a pessoa é cristã, é meu amigo, nossa, ela é íntegra, ela é honesta, né? Ela me ouve tanto, a pessoa que ouve, ela, sabe, ela me dá uns... Ela, quando fala assim, sabe, é muito sábia. E essa pessoa é uma pessoa que não vai falar para ninguém, mas aí bate no mesmo ponto, ela tem experiência naquele ponto. Ela tem todas as outras características, mas às vezes ela não tem experiência naquele ponto que você está buscando. Ou às vezes é uma pessoa que tem uma experiência naquele ponto que você está buscando, mas ela vai pegar e não tem confidencialidade com aquilo. E acontece muito também. Você, às vezes, na necessidade de falar, na necessidade de se abrir, de pedir um conselho, você vai falar com alguém que não deveria falar. E daqui a pouco aquela história que você contou já está na boca de todo mundo. E a Bíblia vai falar assim, em Provérbios 11:13. O mexeriqueiro revela o segredo, o fiel de espírito mantém o sigilo. O mexeriqueiro revela o segredo, o fofoqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o sigilo. Então, não saia igual um desesperado procurando conselho em qualquer lugar. Não saia igual um desesperado. O Gabriel falou que eu tenho que ter conselheiros. Então, peraí, eu sair procurando em qualquer lugar? Não. Observe a pessoa. Converse com a pessoa para saber se ela tem expertise naquela área que você está buscando. Converse com a pessoa para você saber a integridade dela. Estou querendo saber de empresa, estou querendo saber de negócio. Deixa eu entender um pouquinho mais como que essa pessoa montou a empresa dela. Fulano, e o seguinte, como é que tu cresceu aí no teu Instagram? Como é que tu fez? Aí tu vai ver lá, fala assim, fulano, como é que tu cresceu lá no teu Instagram? O que você fez lá? Cara, vi assim, tem tantos seguidores que isso é tão rápido. Cara, vou te contar um negócio, sabe o que eu fiz? Eu encontrei uma empresa que eles vendem seguidores. E aí, assim, o que aconteceu? Eu comprei lá 10 mil seguidores. E aí, assim, aí você fala, caraca, eu achando que a pessoa... Mas aí, de repente, você vai buscar conselho numa pessoa dessa. Você fala, não, a pessoa, caraca, a pessoa cresceu no Instagram e tudo mais. Fulano, olha só, como é que eu cresço no Instagram? Você não precisa pedir conselho, você já fez a pergunta-chave da outra vez. A pessoa fala, como é que eu cresço no Instagram? Você já está querendo pegar o conselho com a pessoa antes de saber o proceder daquela pessoa. Ela vai falar para você, ó, compra seguidor. Não foi assim que eu fiz. Então, o melhor caminho para crescer é compra seguidor. Aí, de repente, você fala, caraca, o único caminho para crescer é esse mesmo. Será que todo mundo compra seguidor? Mas não, você tem que entender. O que eu falei, você conhece, entende, e a partir daquilo você vai tomar a decisão. Isso vai gerar sabedoria.
E para a gente finalizar, eu quero deixar por último aqui uma passagem para você, que é a seguinte. Está em Isaías 9, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Está em Isaías 9, que vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você, principalmente você que é cristão, você quer buscar conselhos? Existe um conselheiro que não é um conselheiro qualquer, é um maravilhoso conselheiro. E esse é Jesus. Se você ouvir a voz dele através do Espírito Santo, o Espírito que habita em você, você ouvir isso, os conselhos que as pessoas te derem, você vai saber, você vai testificar, que a gente chama de testificar. Você vai testificar no seu coração, no seu espírito, se aquilo ali procede realmente. Se aquele conselho que a pessoa está te dando é algo que ela mesma faria. Isso vai testificar. Então, se você quer, antes de pedir um conselho, de buscar alguém, até mesmo de selecionar essa pessoa como conselheiro, eu recomendo que você busque o conselheiro supremo, o conselheiro maior, que é Jesus. Você busque a opinião dele para isso, que é o que todos nós deveríamos fazer. Tá bom? Espero que você comece a buscar seus conselheiros. Você pode fazer uma listinha, faz uma listinha assim, ó, da galera que você vê algumas características aqui, ó, e comece a selecionar. Esse aqui eu acho que pode ser meu conselheiro nas finanças, esse aqui eu acho que pode ser meu conselheiro espiritual, esse aqui eu acho que pode ser meu conselheiro no casamento, esse aqui eu acho que pode ser meu conselheiro para os meus filhos, em educação de filhos, e assim você vai montando a sua multidão de conselheiros para que você esteja cada vez mais, como vou dizer, cada vez mais cercado de pessoas que realmente buscam te ajudar, realmente pessoas que estão interessadas em te ajudar, não estão buscando somente o interesse dela própria e vão te dar conselhos realmente valorosos. Bacana? Então é isso. Fiquem com Deus, graça e prosperidade, e a gente se vê na próxima aula.